Você já foi diagnosticada com infecção urinária? Tratou, melhorou, passou um tempo, teve novamente os sintomas, voltou a tomar remédio, melhorou e a coisa se repetiu? Pois então, talvez você tenha o que a gente chama de infecção do trato urinário de repetição. Você sabe o que é isso? Se não sabe, fica aqui comigo que eu vou te explicar o que é a infecção do trato urinário de repetição, algumas razões que justificam você estar tendo esses episódios, o que não é fator de risco e um bônus que é muito questionado pelas pacientes no consultório. Eu sou o Dr. Felipe Cataoca, médico urologista. Bom, pessoal, primeira coisa importante da gente pontuar é o que o médico considera uma infecção urinária de repetição. Eu considero a infecção urinária de repetição aquela situação em que a paciente tem pelo menos 3 episódios em um ano ou 2 episódios em 6 meses. Episódios do que, Felipe? Da infecção urinária, ou seja, ela tem aquela clínica sugestiva de infecção urinária, ardência, vai várias vezes no banheiro, chega lá no banheiro, urina um pouquinho, dor na região do baixo ventre, eventualmente pode ter sangramento, enfim, uma comprovação de que o que está motivando aquilo é uma cistite bacteriana aguda, ou seja, é uma bactéria que está causando aquela infecção. Geralmente o exame que a gente utiliza para isso é o exame de urina 1 e urocultura. E por que a gente tem essa situação? Bom, a gente pega, entre aspas, uma infecção toda vez que existe um desequilíbrio, um desbalanço entre fatores de agressão e fatores de defesa. No caso aqui eu estou me dirigindo muito mais às mulheres, por quê? Porque tirando no primeiro período da vida, no período neonatal, durante todo o resto, a mulher vai ser muito mais suscetível do que o homem de ter infecção urinária, por um simples motivo. As infecções urinárias, elas tendem a ser ascendentes, ou seja, de fora para dentro. A uretra feminina é mais curta do que a uretra masculina. Então, por esse motivo, a mulher acaba tendo mais suscetibilidade a isso. Então, vamos lá. Vamos pensar quais são as razões que favorecem as infecções urinárias de repetição. Então, primeira delas, mulheres que estão na peri ou pós-menopausa. Qual que é a situação aí? É que nesse período da vida da mulher, ela vai ter oscilações hormonais. Dentre elas, oscilação do estrogênio. E o estrogênio, ele influencia na barreira epitelial da genitália feminina. Então, acaba sendo um fator predisponente. Outra situação, pacientes portadores de diabetes ou de qualquer condição imunossupressora, porque entra naquilo que eu falei. Você favorece esse desequilíbrio entre os fatores de agressão e de defesa. Fatores comportamentais, que aliás é um dos mais comuns, né? Pacientes que bebem pouca água, que prendem urina, são comportamentos que vão favorecer infecções. Além disso, anormalidades anatômicas e história familiar. Também é uma situação que a gente percebe. Pacientes que têm história familiar vão tender a ter um pouco mais de possibilidade de ter infecção urinária do que pacientes que não têm. E o que não é fator de risco? Ou seja, algumas situações que num primeiro momento sugerem, né, ter alguma relação, mas que não se mostraram dessa forma em estudos. Por exemplo, higiene, uso de banheira, uso de ducha, uso de tampão vaginal, material de roupa íntima, nada disso mostrou grandes comprovações. Como é que a gente pode prevenir isso? Bom, primeira medida, beber água. Por quê? A água é o melhor mecanismo de defesa que a gente tem. Lembra que eu falei atrás que o mecanismo das infecções bacterianas no trato urinário é ascendente, ou seja, ele vem de fora para dentro? Quando você bebe água, você estimula a diurese. Então a bactéria está ali querendo subir e você manda uma cachoeira embora. Então esse é o primeiro mecanismo. Segundo, evitar produtos que contenham espermicidas. Isso sim, sabidamente, tem relação com infecção urinária. Outro, tratar disfunções miccionais, ou seja, se você tem de base alguma condição predisponente, obviamente resolver essa condição é essencial para evitar as infecções. Uso de estrogênio vaginal, no caso das mulheres na pele ou no pós-menopausa, o que o estrogênio faz? Ele acidifica o meio. Essa acidificação do meio dificulta a proliferação bacteriana e colonização. E além disso, ele também vai dificultar a adesão bacteriana à parede vaginal. E o bônus que eu havia prometido, né? O cranberry. Suco de cranberry. Isso é muito questionado pelas pacientes no consultório. Bom, primeira coisa para a gente deixar bem claro, você sabe o que é o cranberry? Cranberry é uma fruta originária dos Estados Unidos e Canadá.
cuja tradução para o português é oxicoco ou mirtilo vermelho. Mas a gente chama de cranberry, foi o nome que se popularizou. Qual que seria o mecanismo de ação proposto para o cranberry? Na realidade, seria a ação das protoantocianidinas. O que é que essas substâncias fariam? Elas basicamente preveniriam a adesão bacteriana no urotélio, né, que é o epitélio interno do trato urinário. Agora, qual que é o problema que a gente tem? É que a concentração dessas protoantocianidinas, ela depende da formulação utilizada. E aqui no Brasil, a gente carece de produtos padronizados no mercado. Então, acaba sendo um pouco difícil, né, para o médico prescritor ter alguma formulação que seja devidamente validada. Esse aqui é um tema bem legal, inclusive. Se você tiver interesse que a gente comente mais a respeito, deixa um comentário. A gente grava um vídeo especialmente falando sobre cranberry. Bom, a Associação Americana de Urologia, ela considera que pode ser oferecido como profilaxia. Algumas pacientes referem sucesso no uso da medicação, então não existe nenhuma recomendação de parar. Caso você faça uso e se dê bem com ele, né? Sinta um bom resultado. Bom, pessoal, por hoje eu fico por aqui. Como eu disse, se quiser saber mais sobre esse tema, deixa um comentário para a gente que a gente tenta produzir mais vídeos a esse respeito. Já sabe, se inscreve no canal, compartilha, deixa like e comenta. Grande abraço.